Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Vamos ao ar pelos 1080 AM e no site radio.urgs.br, nas terças-feiras, às 11 horas da manhã. Em seguida, o áudio fica disponível no mesmo website e a versão em vídeo é publicada no canal da URGS TV no YouTube. O programa pode ser acompanhado ainda pela UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre, nas quartas-feiras às 11 da noite, nas sextas às 6 da tarde e aos domingos à 1 da tarde. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Este programa, que é um espaço para manifestações de quem está à frente da gestão da universidade. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul inicia amanhã um ciclo de painéis intitulado Conjuntura Nacional na Perspectiva de Futuro. Trata-se de um conjunto de abordagens e tentativas de refletir sobre alguns dos possíveis cenários do Brasil a partir do próximo ano, com a nova presidência da República. Estamos, então, recebendo o reitor da URGS, Rui Vicente Oppermann, a professora Jane Tutiquian, vice-reitora, e o professor José Vicente Tavares dos Santos, diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, que é onde acontecem esses painéis a partir de amanhã, quarta-feira. Bem, em primeiro lugar, professor Rui, a iniciativa, a ideia desse conjunto de painéis aí que nós vamos começar amanhã. Bom, na verdade isso surge dentro do gabinete e também dentro do Conselho Universitário, como uma possibilidade de nós aproveitarmos esse momento, que é um momento muito especial, um momento talvez inédito dentro da história recente do Brasil, no qual nós estamos tendo uma mudança de governo, também com uma mudança de campos políticos. E, nesse sentido, nós entendemos que era importante fugir das plataformas, pura e simplesmente, e abrir diálogos que pudessem permitir à nossa comunidade um debate sobre a situação, como nós a estamos vendo, e o que nós entendemos e pensamos que possa ser projetado para o futuro. E é a partir daí que se fez, então, esse planejamento. Nós vamos ter 5 painéis, né? Então começa nesta quarta-feira, Autonomia Universitária e Liberdade de Cátedra, inclusive coordenado pelo senhor, né? Exatamente. E depois teremos então o cenário econômico, o cenário político, o cenário educação e o cenário ciência e tecnologia. Neste primeiro painel, então, teremos Henrico Rodrigues de Freitas, do Ministério Público Federal, Procurador-Geral da URGS, Saulo Queiroz, e o professor da Faculdade de Direito, Manuel André da Rocha. Professor Rui, o senhor que coordena esse primeiro painel, em linhas gerais, assim, o que nós vamos tratar amanhã? Eu só, para complementar os participantes do painel, nós também temos 2 ativadoras, que são aquelas pessoas que vão fazer o comentário geral e a reflexão e levar a questão a partir da apresentação dos 3 convidados, né, que são a professora Célie Pinto, né, que é do IFCH, e a professora Maria Beatriz Luce, da FACED, ex-reitora da Unipampa, né, e que teremos então esse momento muito especial. Por quê? Porque a questão da autonomia universitária e a liberdade de cátedra está ocupando uma grande parte aí da mídia em relação não só às universidades, mas ao ensino, à educação em geral, né? Particularmente nas universidades, isso é uma questão importante, porque a Constituição Federal, que está completando 30 anos, ela prevê, né, a autonomia universitária, e isso tem uma consequência muito importante. Por exemplo, recentemente, uma série de universidades, inclusive o IFCH aqui na URGS, promoveram cursos sobre o golpe. Isso foi questionado por setores mais conservadores da direita, né? E o questionamento feito aqui na URGS, ele sequer chegou até a URGS, porque ele foi arquivado
pelo Dr. Henrico Rodrigues de Freitas, do Ministério Público Federal, no entendimento que agora já se expandiu para todo o Ministério Público e particularmente para o Supremo Tribunal Federal, de que sim, as universidades são um espaço autônomo, um espaço de reflexão crítica, onde deve haver a liberdade de expressão, né? E é isso que nós queremos discutir, porque eu acho que a comunidade e a sociedade devem entender que esse não é um espaço que tem lado. Esse é um espaço que abre o diálogo para que se possa fazer uma análise crítica sobre a situação. Então, abrir esse ciclo, né, da conjuntura nacional com essa discussão é fundamental, porque permite e abre a oportunidade que nos demais temas também nós tenhamos esse momento de reflexão crítica dentro da universidade com as pessoas que de fora, porque estão todos convidados. Teremos a seguir, então, o painel que vai se centrar mais no cenário econômico possível aí para os próximos tempos, e depois o cenário político, né, professor José Vicente? No dia 28. Essa intenção desse ciclo é, de algum modo, continuar uma série de debates que têm ocorrido na universidade em diferentes âmbitos. Em particular, no ILEA, nós fizemos 8 encontros em agosto e setembro, exatamente discutindo uma agenda para o país, e o que eu acho importante é que essa reflexão venha, primeiro, de grandes professores, dos professores dessa universidade, né? Nesse painel vão participar a professora Silvana Krause, da Ciência Política, a professora Andréa Marenco, das Políticas Públicas, até há pouco era o coordenador da área de Ciência Política na CAPES, e o professor Elcio Trindade, professor emérito, ex-reitor da URGS, ex-reitor da UNILA. Todos têm uma enorme bagagem, uma enorme produção intelectual na área da ciência política, e vão nos trazer uma reflexão sobre esse novo panorama. Teremos ainda como ativadores, né, o ex-presidente do PROIFES da DUR, o professor Eduardo Rolim, da Química, e a servidora Bernadette Menezes, representando a SURGS. Então, eu acho que nesse quadro vai ser muito importante discutir o que mudou a partir das últimas eleições para o Legislativo e presidenciais de governador. Claramente, né, num cenário de 33 partidos políticos, alguns partidos tradicionais, né, se diluíram nas urnas, outros partidos muito recentes emergiram com muito poder. Então, isso configura uma nova situação política no país, que nós precisamos, a partir exatamente desse conhecimento em ciência política, né, todo fundado nas pesquisas estatísticas, nos dados eleitorais dos últimos 30 anos, etc., ser um cenário, como é que vai ser o futuro desse novo quadrante político no Brasil. Eu acho que a universidade pode dar uma visão muito, muito profunda e muito detalhada desse cenário que vai a todos afetar. Bem, a seguir nós vamos ter, então, painéis sobre o cenário educação e o cenário ciência e tecnologia. Professora Jane, o cenário educação seria especificamente o nosso cenário universidade ou educação de uma maneira mais geral? Bom, antes de mais nada, eu quero cumprimentar os nossos ouvintes. Evidentemente que a educação não passa ao largo de toda essa transformação político-ideológica que nós estamos na fase de transição, né? Então, e a educação tem um papel extremamente importante nisso. A educação, de uma maneira geral, porque a educação universitária trabalha com a formação de professores. E mais ainda, a educação universitária trabalha com a atualização dos professores das escolas públicas, né? Então, nós vamos contar nesse painel com dois professores que são experts no assunto, a professora Denise Leite, da FACED, o professor Fernando Becker, que foi inclusive pró-reitor também da FACED, e que evidentemente devem analisar da perspectiva da educação, no sentido de que me parece que a educação, neste momento, ela está ocupando uma expectativa de fragilidade, e nós precisamos discutir essa fragilidade. Explico por quê.
Em termos de educação superior, nós precisamos discutir o que significa essa anunciada passagem do ensino superior para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Isso precisa ser discutido, e muito discutido, porque isso vem em detrimento, e é muito clara essa leitura, vem em detrimento da área das humanidades. Vem em detrimento da formação de professores, da capacitação continuada de professores, sem o que o Brasil não vai fazer absolutamente nada. Então, essa é uma das questões. Mas há mais para se discutir, e aí nós convidamos a pró-reitora Sandra de Deus, que tem um papel muito importante na pró-reitoria de extensão, na medida em que é a extensão que traz para a universidade os novos saberes, os saberes da própria sociedade, né? Que hoje não se separa mais. E seria, por exemplo, de um retrocesso imenso a universidade, de alguma forma, se afastar da sociedade. Então, a expectativa com esse painel é uma expectativa muito grande, e nós vamos contar como ativadores o professor Vladimir Nascimento, que é o pró-reitor da Prograde, e não poderia deixar de ser com a professora Suzy Camei, porque aí nós temos um outro tema extremamente importante para esse painel, que é a questão dos cotistas, né? Também paira uma discussão sobre que tipo de cotas, que critérios serão utilizados. Então, esse painel, eu particularmente estou esperando com muita expectativa. Ao lado, evidentemente, de um outro painel, que é o cenário de ciência e tecnologia. Este vai acontecer no dia 13 de dezembro, das 18 às 20 horas. E nesse painel, o coordenador vai ser o professor Luiz Lambi, pró-reitor de pesquisa. E nós teríamos como apresentadores, sobre aqueles que vão apresentar suas reflexões sobre esse cenário, o ex-reitor Carlos Alexandre Neto e a professora Márcia Barbosa, do Instituto de Física. Eu só quero deixar registrado que ambos, tanto o professor Carlos Alexandre Neto quanto a professora Márcia Barbosa, receberam agora, em outubro, a comenda da pesquisa científica do governo federal. E teremos também a professora Nádia Pesce da Silveira, diretora do Instituto de Química, que foi presidente da FAPERGS. A questão da política, a questão da pesquisa, ela vai se tornando uma questão de política, de governo, né? Porque ela é responsável pelo desenvolvimento do país, e sendo responsável pelo desenvolvimento do país, ela é responsável também pelo desenvolvimento econômico. Sendo responsável pelos dois, ela evidentemente é responsável pela melhoria da qualidade de vida da sociedade, né, do cidadão. E no momento em que se instaura uma incerteza sobre a questão da ciência e da tecnologia, nós evidentemente que precisamos discutir. A gente teve recentemente o anúncio de uma redução de verba significativo para a pesquisa. Então nós temos como ativadores o professor Luiz de Caro e temos a professora Lúcia Kliman, diretora da FAMED. Então acho que nós teríamos, na verdade, um belo ciclo de painéis a oferecer, e é importante. Essa é uma oportunidade extremamente importante para toda a comunidade da universidade, para professores, para técnicos, para alunos. É extremamente importante para a comunidade externa, porque esse painel ele não diz respeito só a nós que estamos dentro da universidade. Esse painel diz respeito à vida do cidadão brasileiro. Então quero reforçar o convite já feito pelo reitor no início do programa. Pois me parece, né, professora, esses temas, é claro que
a comunidade universitária está bastante interessada e se sente apreensiva com incertezas aí de coisas que se fala e que a gente não sabe ainda as decisões oficiais que serão tomadas. Mas, como a senhora diz, me parece que, para além disso, são temas em que a universidade vai colocar o seu conhecimento, o seu saber e as seus membros da sua comunidade a serviço da comunidade externa também, discutindo e pensando, enfim, possibilidades, soluções, não é? Inclusive, André, eu acho que esse aspecto que levantas, ele não é por acaso, ele foi intencional. No momento que nós começamos a delinear, né, o ciclo, nós, juntamente com o ILEA, fomos buscar os nomes dentro da comunidade, porque entendemos que a universidade é uma universidade reconhecida pela sua qualidade, pela sua excelência, exatamente porque tem, né, nos seus servidores quadros importantíssimos e muito qualificados. E a ideia é a gente fazer um posicionamento da própria universidade com relação a essa conjuntura e o que a gente tem como perspectiva de futuro, né? Isso dentro de uma visão mais logística ou estratégica. Nós entendemos que, porque vai ser gravado pela TV URGS, né, vai ser veiculado pelo canal da UniTV, mas também imaginamos, né, que possamos fazer um sumário, um resumo dessas apresentações, de tal maneira que a gente compõe um documento que possa ser encaminhado para, por exemplo, a Andifes, né, para as federações de sindicatos e para o próprio governo federal, de tal maneira que fique muito claro que nós entendemos que as universidades federais, elas têm um papel importantíssimo, são patrimônio da sociedade e têm um papel importantíssimo que cumprem, que não é apenas o papel de sala de aula. Ele é um papel que se expressa na pesquisa, se expressa na arte, se expressa na cultura e se expressa na interação com a comunidade. E é nesse sentido que o ciclo está montado, né? Inclusive teve um painel que é muito importante a gente lembrar, que é o que vai ocorrer no dia 21, agora de novembro, na sequência do primeiro, que é o que vai abordar o cenário econômico. Né? Nós queremos sim discutir o cenário político, o cenário da educação, da ciência e tecnologia, mas também, e muito importantíssimo, o cenário econômico. Não apenas econômico no sentido da manutenção da universidade, mas econômico no sentido da sociedade, isso é, como é que nós vamos ver a questão econômica. E para isso, nós teremos como coordenador o professor Hélio Enquim, que é o nosso pró-reitor de planejamento, foi diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, e os apresentadores todos vêm da Faculdade de Ciências Econômicas. O professor Fernando Ferrari, o professor Carlos Horn, que é o atual diretor, e o professor Pedro Fonseca, que já foi, inclusive, vice-reitor da universidade. Todos eles autoridades de competência reconhecida nacional e internacionalmente na análise da conjuntura econômica, que é a conjuntura que a gente quer que seja debatida nesse cenário econômico. E teremos como ativadoras duas colegas nossas, a professora Maria Cici Mizorski, da Faculdade do Escola de Administração, e que vem há muitos anos trabalhando com a questão da administração pública, não? E a professora Cláudia Wasserman, que é a diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Então, esse é um painel também estratégico, no sentido de nos dar, né, esse olhar que a gente precisa ter sobre como a conjuntura nacional vai se conformar a partir do novo governo que começa agora em janeiro. Então, acho que com essa iniciativa, nós estamos oferecendo à comunidade interna e à comunidade externa, com certeza, uma oportunidade de reflexão, não? Exatamente dentro do espírito que a universidade sempre teve, que é de o debate aberto, a reflexão crítica, propositiva, não? De tal forma que todos os que participarem terão a oportunidade de sair dali com um cenário, né? Cada vez mais, um cenário mais diversificado e mais bem embasado sobre esses diferentes temas. Não? Muito bem, portanto, para quem está acompanhando o programa pela rádio da universidade, amanhã, quarta-feira, acontece o primeiro painel. Deixa eu rememorar aqui, se tu me permitires. Nós temos dia 14
quarta-feira, agora, né, amanhã. Depois nós temos o próximo... 21 de novembro. 21 de novembro, é também às quarta-feira. 28 também. 28, quarta-feira. Aí em dezembro sai para quintas-feiras. No dia 6 e no dia 13. Tá certo. Agradeço, então, a presença. Professor José Vicente Tavares dos Santos, diretor do ILEA. Professora Jane, vice-reitora. Professor Rui, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diálogos URGS é um programa multiplataforma, uma parceria entre a rádio da universidade e a URGS TV. O público pode entrar em contato pelo e-mail dialogos@urgs.br. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Pela URGS TV, captação de imagens de Heloíse Bordim e Gabriela Scott. Nos 1080 e na internet, nós voltamos na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.